Você, com toda certeza, já percebeu que a nossa democracia é mais fachada do que democracia de verdade. Até porque o povo não tem poder de nenhuma. E se você não percebeu isso, não tem problema, porque a idade chega pra todo mundo. Relaxa. Mas você já parou pra pensar em como que isso é incrivelmente bem feito? Porque pensa comigo, você precisa fazer políticas que sejam feitas para enriquecer e empoderar um setor minúsculo da população, enquanto todos os outros 99% tomam no c... Mas, ao mesmo tempo, você precisa do apoio da grande maioria da população para você ganhar a eleição. Então, assim... é um desafio tanto, vai falar que não é bem feito. E isso é feito, é claro, através das eleições. E se fôssemos para resumir em 3 grupos de pessoas, de eleitores, melhor dizendo, eu diria que o primeiro deles é um grupo de pessoas mais pobres, que por conta das circunstâncias, acabam por vender o seu voto. Essa venda é feita nas eleições municipais de uma forma mais direta, já que os serviços públicos de primeiro alcance dessa população é administrado normalmente pelas prefeituras, e nas eleições estaduais e presidencial, mais pelos arranjos e representações locais. Então, assim, vota R$10, dentadura, cesta básica, todos aqueles estereótipos que você já tem de compra de votos, entra nessa categoria. O segundo grupo é o grupo da classe média, que supostamente tem um voto mais ideológico, e eu tô colocando entre aspas esse ideológico porque não imagine aqui uma galera inteligente, qualificada, que estudou sobre os assuntos. Não. Eu tô falando de ideológico porque o que convence essas pessoas a votar ou não num candidato não é a cesta básica que ela ganharia, mas sim o que ela escuta na mídia. E independente do discurso que tenha sido. Essa é importante. E a grande mídia segue os interesses de seus donos, obviamente. Os donos do Grupo Abril, do conglomerado Globo, do Grupo Folha. Não pense que esses grupos não influenciam na política do país e que eles são neutrões fofinhos, tá? Assim, não pensa nisso. Eles interferem em muito, e se você quiser aí pesquisar casos concretos disso, o apoio da Rede Globo à ditadura militar, a eleição inteira do Collor, mas principalmente no segundo turno, poderia ficar falando aqui disso pra sempre. A grande mídia não hesita em usar do seu poder para formar consenso, e esse consenso é formado majoritariamente na classe média do país. Então um grupo se compra e no outro fabrica esse consenso. E o terceiro grupo é o que eu chamo de os marginalizados. São aqueles que verdadeiramente possuem uma visão crítica da nossa sociedade, que realmente estudam, trabalham e que sabem dos nuances, mas também dos limites do voto. Mas também estão nesse terceiro grupo os malucos alucinados em teoria da conspiração, negacionista, terra plana, etc. Afinal, eles também meio que são marginalizados, né? Ok que com o bolsonarismo esse grupo ganhou uma força imensa por conta da quantidade de dinheiro de verba pública que foi injetado nas campanhas de 2020 e 2022 neles. Mas eu ainda assim considero esses grupos marginalizados, totalmente diferentes dos inteligentes, mas tão marginalizados quanto eles. Mas agora vem a parte mais importante do vídeo. E eu não tô zoando, é a mais importante mesmo. Eu não tô fazendo uma análise moralista de tudo isso. Eu não tô falando que a culpa é do pobre que vende o seu voto e que a culpa é da classe média alienada que serve de massa de manobra de qualquer coisa. Não, eu não estou falando isso. Não há culpa nisso. Para de ver as coisas pelo prisma moral, idealizado. O problema é material, é sistemático. É muito maior do que se o pobre não vendesse o seu voto, até porque ele faz isso por um motivo, né? E é muito conveniente dizer se alguém deve ou não fazer algo não estando no lugar daquela pessoa, né? Então, o problema é muito maior do que a moralização dele e a solução, então, nem se fala. Aí é maior ainda. Mas então, beleza. O que nós podemos fazer no meio disso tudo? E pra ser honesto, não sei. Eu tenho tanta capacidade de mudar essas coisas quanto você tem, e eu tô sendo 100% honesto nisso. Mas eu tô tentando me organizar, né? Nos organizar. E dentro dessa questão de se informar aí da comunicação, eu, junto com outros colegas, criamos o Observatório Tupiniquim. A nossa ideia é verdadeiramente informar as pessoas, né? Falando sobre notícias do dia a dia, mas sempre plantando ali uma pimentinha nelas, para que a reflexão de mundo que você faça não seja uma reflexão fraca, mas sim uma reflexão crítica. Uma reflexão de quem pensa o mundo e é solidário com ele. Mas é claro, eu não sou inocente de acreditar aqui, nem de te prometer de que, sei lá, isso mudaria totalmente o quadro da situação que a gente tá. Mas eu tenho certeza que, cara, isso é um começo. Então, se você quiser, clica aqui e entra lá no Observatório Tupiniquim, que aí a gente começa a debater o Brasil e nos organizarmos. E é claro, da forma que podemos e da forma que devemos.